Isso que o Farnaso fala é muito importante, é esse preconceito e arrogância do americano de não respeitar as outras culturas e nem querer entender. Não que não tenha, tá? Você vai às melhores universidades, ainda muitas estão nos Estados Unidos, tanto que se pegar vários especialistas, eu leio muita literatura de americanos que eles conhecem a história, eles conhecem a cultura, eles conhecem tudo e eles respeitam. Só que quem chega no poder nos Estados Unidos não tem isso. Você pega, quem que tá no poder nos Estados Unidos? O Donald Trump. Ele não tem a menor noção de como funciona qualquer outra cultura que não seja dos Estados Unidos. O Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro, trabalhou junto com o George Soros para quebrar o Banco da Inglaterra, na época, que apostou contra a libra esterlina. É um financista que só sabe ver dinheiro, né? E só entende de Wall Street. Nem do sistema euro-dólar ele entende, porque ele, na primeira ação, quando eles entraram, ele fez besteira, né? Tanto que os Estados Unidos teve que recuar. Aí o Pete Hegseth era apresentador da Fox News, virou secretário de defesa. O cara é autor de um livro que chama American Crusade, que é a Cruzada Americana. Na introdução do livro dele, é um livro de maluco, de fanático. Na introdução do livro ele fala que os Estados Unidos tem que travar uma guerra santa contra a China. Cara. O cara que tem tatuagem da estrela das cruzadas, Sim, de Jerusalém. O cara é fanático. E o cara é o secretário de defesa. Ele pediu para mudar o nome dele para secretário da guerra. Marco Rubio é um imigrante cubano, ressentido, que fala que foi expulso, mas é mentira. Ele saiu de Cuba antes da Revolução Cubana. Ele fazia parte daquela elite, né, Na realidade, Cuba era mais ou menos a Dubai. Era o quintal dos americanos para jogatina, prostituição, para tudo que era ilegal, eles usavam a ilha de Cuba para isso. Férias de verão da máfia. Férias de verão da máfia e tal. Aí veio a Revolução Cubana para acabar com aquilo. E a família dele, que era dessa elite econômica, fugiu para os Estados Unidos antes, né? E ele é um ressentido. Tanto que, infelizmente, eu acho que o próximo alvo vai ser Cuba. Porque ele está de olho em Cuba. Então você pega o board do cara, quem manda. Esses caras não conhecem nada de mundo, de cultura, de nada. Entendeu? E é os caras que estão ali do lado dele, ajudando e dando apoio para ele. Na verdade, isso é pro bem ou pro mal, obviamente pro mal, o Donald Trump fez bem, né? Porque no primeiro mandato ele não se cercou dos fanáticos que puxam o saco dele e não deixaram ele fazer tudo que ele queria. Nesse segundo mandato, ele se cercou dessa gente. Que baixa a cabeça. Que baixa a cabeça, puxa saco, faz tudo que ele quer, né? Então, você com um comitê executivo desse, né? Um board desse, te ajudando, né? Você não vai sair coisa boa, eles não vão fazer coisa boa. Você vê que o vice está se afastando, né? Ele sumiu. Então, ele sumiu. Vilela, eu acho assim, o J.D. Vance é um cara jovem, ele tem uns 40 anos. E tem pretensões, né? Tem pretensões, tem um futuro pela frente. O cara mesmo o Marco Rubio, você vê que tá mais falando de Cuba do que do Irã. Ele tá percebendo aí, muita gente já percebeu que aquilo ali não vai acabar bem. Agora, o Vance, ele tem todo um futuro pela frente. Ele deve ter pensado, pô, caramba, eu vou afundar com essa turma aqui. Eu vou afundar com esse negócio. O J.D. Vance, ele faz parte desse Deep State, sabia, né? Sim. Ele é uma cria do Peter Thiel. Sim. Peter Thiel é o fundador da Palantir. E ele foi sócio do Peter Thiel no passado, depois trabalhou para o Peter Thiel. E ele teve todo um caminho preparado para ele chegar na presidência dos Estados Unidos. Isso lembra muito aquele filme A Soma de Todos os Medos, lembra? Sim, o Tom Clancy. E aí esse J.D. Vance entrou lá para ser o vice dele, colocado por esse pessoal. Por esse grupo, é isso aí mesmo. Então ele tá lá por causa disso. Agora ele sumiu disso porque tem uma grande parcela desse Deep State que acha que foi que seria um erro atacar o Irã. Eles não são, não é monolítico, né? Só para dar um toque, o pessoal fala, não tem como comparar Cuba com Dubai. O pessoal tá pensando em Cuba agora, estamos falando de Cuba lá atrás. Não é de agora. A gente tá falando de história e o pessoal não estuda. Não, era um negócio, Cuba era uma coisa simplesmente fantástica. O Frank Sinatra vivia ali, toda a elite da máfia vivia lá. Passava... Toda a elite política ia passar férias em Cuba ali, os melhores... Desculpa dizer, os melhores puteiros dos Estados Unidos estavam em Cuba, essa que é a verdade. E isso é interessante porque essa imagem que a gente tem de Cuba lá, que é o que a extrema-direita utiliza para falar, o país era próspero e tal, e aí veio os comunistas e acabaram com o país. Não, o país era próspero para 1% da população que se aproveitava disso. O povo passava fome, por isso que teve uma revolução. Né? Por isso teve uma revolução, porque o povo foi e se revoltou contra isso. Né? Eles não queriam mais ser o quintal dos americanos. Só para vocês terem uma base, o pessoal gosta de cinema, naquele filme Poderoso Chefão, segunda parte, tem o Michael Corleone, ele tá em Cuba no último dia, no dia que cai o regime do Fulgêncio Batista. Aquela cena que eles entregam o telefone de ouro é o Fulgêncio Batista.
A máfia tinha, assim, a máfia perdeu grandes cassinos em Cuba, grandes investimentos, e a máfia ajudou a invasão da Baía dos Porcos, e dizem que participou do assassinato do Kennedy justamente por causa disso, porque eles contavam que o Kennedy ia derrubar o Castro em Cuba e a máfia ia recuperar os investimentos deles aí. Assim, a história do assassinato do Kennedy, pessoal, não estou dizendo que foi a máfia que matou. Mas tem essa teoria, sim, eu já vi. Pô, máfia e CIA, eles andavam sempre... Você não faz um bom serviço. Na verdade, a CIA é muito mais que um serviço de inteligência, é um serviço de desestabilização, e você não faz sem o crime organizado. Eu acho que assim, tem a teoria, e eu acho que tem muita gente que corrobora com isso, que foi a CIA que matou o Kennedy, né? E justamente porque você o Kennedy... o filme JFK, né? JFK, lembra? Do Oliver Não, mas Stone. tem muito livro de especialistas que eu já li que fala todas essas teorias. É o seguinte, o Kennedy, se você pegar todos os presidentes desde o pós-guerra para cá, ele foi o único presidente mesmo que peitou o Deep State. Ele ia contra o interesse do... Porque ele era muito popular, né? Do complexo militar americano. Ele era contra a guerra, realmente. Ele queria que os Estados Unidos respeitasse as outras nações. Ele era um cara que ia meio contra o interesse das agências de inteligência, do complexo militar industrial. Então, tem muito historiador, muito antropólogo que acredita piamente que foi a CIA que matou ele. Cara, eu não duvido não. De tudo que eu já li, me parece mais provável. Queria saber a Turquia como fica nisso, né? A Turquia é Oriente Médio, ela é mais Ásia, cara, qual é a posição da Turquia nessa confusão toda? Inclusive, porque ela tá perto também da guerra da Ucrânia e agora tá perto da guerra do Irã, né? É um país grande também. Literalmente, o Farinazzo sabe a importância, assim, mas a Turquia, ela é considerada Europa, né? Tanto que ela tá na OTAN. Só que ela está exatamente na interseção da Europa com o Oriente Médio e com o Norte da África. Exato. Né? Tá exatamente ali. Inclusive a Rota da Seda passa lá, né? Pra caramba. A Rota da Seda passa no meio do Irã, que sai da Ásia Central, passa no meio do Irã, passa na Turquia aqui, sobe... Faz essa ligação para a Europa, vai até Moscou e desce até o Reino Unido depois, né? Então também tem esse interesse geoestratégico dos Estados Unidos. Eu sempre brinco, não é ter acesso, né? Os Estados Unidos é autossuficiente de petróleo. Na verdade, os Estados Unidos ele quer controlar o acesso dos outros, né? Então é sobre bloquear o acesso. Não basta ter suficiência no petróleo, ele quer que os outros não tenham. E a Turquia aí, acho que ela não entrou em umas provocações também no início, né, Farinazzo? Teve uma qual a posição dela histórica? Eles têm medo de, se o Irã se fracionar, você pode ter um Kurdistão independente aqui, que é o maior problema dos turcos. Por quê? Né? Porque, olha só, cara, Kurdistão pega isso aqui, ó. Norte do Irã, norte do Iraque, oeste da Síria, sul da Turquia. Tudo isso aqui é o Kurdistão. Tudo isso. E não é assim que os caras são os pobres coitados que não tem terra. É um dos melhores exércitos irregulares do mundo, são os curdos. Então, qual é o medo da Turquia? Se o Irã se desmilinguir, esses caras vão aprontar o diabo, vão pegar um monte de arma aqui, porque essa aqui é uma verdade. E a gente vai bagunçar tudo. Então há quem diga que o serviço de inteligência da Turquia, quando houve o levante no Irã em fevereiro, que aquilo foi provocado principalmente pelo MI6, Serviço de Inteligência Britânico, e Israel, dizem que a Turquia ajudou bastante os iranianos, porque eles têm medo de um Kurdistão independente aqui. Porque os curdos, na verdade, o objetivo final deles é formar o Estado do Kurdistão. Exatamente. Né? Então eles gostariam de formar o Estado. Então, qualquer desestabilização em qualquer desses países aí vai ser um problema para os outros, né? Isso seria bom ou ruim para os Estados Unidos? Cara, ou tanto faz? Tanto faz. Os Estados Unidos, na verdade, ele usa todos esses povos. Assim como usou o Iraque contra o Irã na guerra do Iraque, né? Como ele agora derrubou, obviamente, a Síria, o Bashar al-Assad. Ele estava tentando incentivar via CIA, MI6, os curdos para fazer frente a desestabilizar o regime do Irã. Eles, quando querem também, eles incentivam aqui para desestabilizar a Turquia. Exatamente. Então, assim, os Estados Unidos... O objetivo deles é o caos. É o caos. O americano precisa do caos. Não à toa, o apelido deles é o Império do Caos, né? Império do Caos. É o Império do Caos. Eles precisam do caos porque aí você consegue... É aquilo, é dividir para governar, né? Quando você joga um contra o outro, você consegue fazer as coisas. Só que, assim, o Coborino, não sei se você vai concordar, mas a aventura do Irã é uma aventura tão louca que nem os curdos estão entrando nessa. Aventura do Irã. É uma aventura tão doida. Começar uma guerra aí com esses... Que nem os curdos embarcaram nessa daí. Uma situação assim muito difícil. Militarmente, um pesadelo, né? Você nota nos militares americanos, a gente vê aí as declarações. É lógico que você vai ter o cara o carreirista aí típico, você tem toda a Força Armada do mundo,
que não se importa, mas o cara profissional mesmo, ele olha isso como um grande problema, cara. É um grande problema, porque, por exemplo, esses radares que foram perdidos aqui, eles não atendiam apenas a Força Espacial Americana, atendiam a NSA também, diversas agências. Esse pessoal não deve estar muito contente no Pentágono com o Trump, porque eles sabem que além do custo, que é o de menos, quem vai pagar é o contribuinte, mas você não vai repor um radar desse que pesa toneladas e toneladas da noite pro dia. A empresa não vai fabricar um radar. Esse radar é customizado. São radares enormes. Eu não tô te falando, cara, de um radarzinho, de uma antena que você vê na estrada, não. É praticamente um de prédio de 30 andares. Louco. É um negócio gigantesco. Tem fotos aí, depois você procura. Eu acho que a NPS 132, ou coloca radares destruídos Catar e Bahrein, você vai achar. É um radar enorme, deve ter uns 30 andares. Então, não vai repor isso aí da noite por dia. Isso dava alerta. Os alertas de mísseis que esses radares dava, provavelmente cobriu até a região sul da Ucrânia. E Crimeia, etc. Então, eu acho que eles ficaram um pouco cegos nos Estados Unidos e essa turma não deve estar nada contente com o Trump, não. E a Rússia, parece que a Rússia tinha essa informação e a Rússia forneceu foi encomenda, né? Forneceu a localização exata, porque a Rússia sabia que esses esse daí. É enorme essa coisa. Olha a antena lá em cima dele. Essa coisa é enorme. Porque a Rússia sabia que esses radares aí estavam ajudando a Ucrânia também. Entendeu? Foi encomenda, né? Falou, vai lá, faz pra gente aí. Tá aqui o... Porque as coordenadas do GPS. Ô, Cobori, a gente fica olhando, eu vejo, às vezes, a gente vê nesse fórum, os caras dizem, não, precisa comprar o tanque de guerra, isso, aquilo. Cara, hoje em dia é muito mais importante você ter em termos militares, você ter uma constelação de satélite tua trabalhando para você, do que, às vezes, aviões de caça. O Irã quase não tem força aérea, uma força aérea dos anos 80. E eles estão fazendo a lenha, porque eles contam com o apoio de satélites da Rússia e da China e tem uma boa força de foguetes estratégicos, né? Então é uma guerra nova, né? É uma guerra, assim, economicamente também assimétrica, né? Exatamente. Porque, na realidade, todo esse poderio militar, né, do sistema imperialista americano, ele foi construído com tecnologia extremamente avançada, né? Durante a Guerra Fria, e estava falando por Farnaz, equipamentos construídos muito mais para mostrar poder, mostrar tecnologia. Não necessariamente eles são eficazes. Né? Então, acho que essa guerra assimétrica ele tem uma diferença aí que eu sempre brincava quando eu era executivo de uma multinacional, a diferença de eficiência e eficácia. Né? Os armamentos deles podem ser eficientes, mas o do Irã é mais eficaz. Né? E aí, de vez em quando, as pessoas perguntavam qual a diferença de eficiência e eficácia. Eficiência é fazer as coisas certas, né? E eficácia é fazer certo as coisas. Não, eficiência é fazer certas coisas e eficácia é fazer as coisas certas, né? Exatamente. Então, assim, os caras lançam 2 mísseis de defesa antiaérea, cada um custa $4 milhões para derrubar um drone de $30 mil. Né? Então, não fecha a conta. E o Irã tem dezenas de milhares desses drones, se não me engano, tem 8 mil mísseis, né, de curto alcance. Ninguém sabe o que tem ali, cara. Por isso, esse é o grande problema. E outra também, Cobori, nada impede. Isso é uma hipótese minha, tá? Não comprem como verdade, é uma ilação. O chinês chegar, fazer um drone, colocar lá letras e caracteres arábicos ali, dizer que é iraniano e entregar.